Povo de Deus, hoje nós vamos refletir juntos sobre um tema muito profundo e transformador, o temor do Senhor. Mas atenção, o temor de Deus não significa ter medo de Deus como alguém que pune, mas sim respeito, reverência, amor e conhecimento da sua grandeza. Quando entendemos o temor do Senhor, nossa fé ela se fortalece, nossa mente ela se alinha com a verdade e nosso coração encontra direção. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 versículos poderosos sobre o temor de Deus e juntos vamos entender cada um deles e como eles podem transformar a nossa vida espiritual. Então já se prepara, abre o coração. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre fé, vida cristã e crescimento espiritual. Bom, pessoal, o primeiro versículo que eu quero citar para vocês está lá em Provérbios, capítulo 9, o versículo 10, que diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, esse versículo ele nos ensina uma verdade fundamental. A verdadeira sabedoria começa em Deus. E muitas pessoas pensam que sabedoria é ter muito conhecimento, estudar bastante, ter experiências de vida, mas a Bíblia nos mostra que a maior sabedoria é reconhecer que Deus é soberano e permitir que Ele guie nossos passos. Então, gente, o temor do Senhor não é viver com medo de Deus, mas viver com reverência, respeito e amor, entendendo que Ele conhece todas as coisas e que os seus caminhos são melhores do que os nossos. Quando aprendemos a temer o Senhor, deixamos de tomar decisões apenas baseadas nas emoções ou naquilo que o mundo considera certo. Passamos a buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. E o próximo versículo que eu quero ler com vocês está lá em Salmos 111, o versículo 10, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência a todos os que o praticam. Esse salmo, ele reforça a mesma verdade, mas acrescenta algo importante. Obedecer a Deus faz parte da sabedoria. Não apenas conhecer a palavra, mas praticar. Muitas vezes queremos direção, mas ignoramos o que Deus já nos falou. E esse versículo é que o temor de Deus gera obediência e a obediência gera entendimento. Então, gente, ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus com respeito e reverência, mais clareza nós temos sobre a nossa vida. E o próximo versículo que eu quero citar para vocês está lá em Provérbios, capítulo 14, o versículo 27. E o próximo versículo que eu quero citar está lá em Provérbios, capítulo 14, o versículo 27, que diz assim: O temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. Então, este versículo ele é extremamente forte porque ele compara o temor de Deus a uma fonte de vida, ou seja, que não apenas é algo que não apenas sustenta, mas também renova, protege e direciona a nossa caminhada. Quando a Bíblia fala em fonte de vida, ela está nos mostrando que o temor do Senhor não é algo pesado ou negativo, mas algo que traz vida espiritual, equilíbrio emocional e sabedoria nas decisões. Então isso significa que quando vivemos com respeito e reverência a Deus, nós começamos a enxergar a vida de uma forma diferente. Passamos a pensar antes de agir, a ouvir mais a voz de Deus e buscar discernimento antes de tomar decisões importantes. E muitas vezes pessoas se machucam na vida porque agem por impulso, emoção ou pressão, decidem rápido demais sem refletir, sem orar, sem buscar a direção e depois acabam colhendo consequências difíceis. Mas o temor do Senhor funciona como um freio espiritual saudável. Não é algo que te limita para o mal, mas algo que te protege do erro. E ele nos ensina a dizer não àquilo que parece certo aos olhos humanos, mas que pode nos afastar de Deus. E ao mesmo tempo nos ajuda a dizer sim
para caminhos que, mesmo que difíceis no início, nos levam para a vida, para a paz e propósito espiritual. E esse texto ainda nos diz que o temor nos desvia dos laços de morte. Laços representam tudo aquilo que nos prende, engana, destrói aos poucos, más escolhas, relacionamentos que nos afastam de Deus, atitudes precipitadas, pecados escondidos e até pensamentos que nos levam para longe da verdade. Mas quando existe temor de Deus no coração, existe também discernimento espiritual. E esse discernimento nos ajuda a perceber o perigo antes de cair nele. É como se Deus colocasse uma proteção invisível ao nosso redor para não nos afastar da vida, mas para nos guardar dentro dela com segurança. Por isso, esse versículo nos ensina que o temor do Senhor não é apenas uma atitude espiritual, mas uma forma de viver com proteção, direção e sabedoria constante. E o quarto versículo que eu quero citar para vocês está lá em Salmos 34, versículo 9, que nos diz assim: Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Esse versículo traz uma promessa linda. Deus, Ele cuida de quem o respeita e confia nele. Isso não significa ausência de problemas, mas significa provisão, sustento e cuidado constante de Deus. E o temor do Senhor aqui não está ligado à confiança. Quando reconhecemos quem Deus é, deixamos de viver na ansiedade e começamos a descansar na sua fidelidade. Esse versículo nos ensina que o temor de Deus não nos afasta da vida, mas nos aproxima da provisão divina. E o último versículo que eu quero citar para vocês está lá em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 13, que diz assim: De tudo que se tem ouvido, a soma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Este versículo foi escrito por Salomão, um homem que experimentou riquezas, conhecimento, fama e muitas conquistas. E depois de viver tantas experiências, ele chegou a uma conclusão impressionante. Nada é mais importante do que temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Vivemos em uma época em que muitas pessoas procuram um sentido para a vida em várias coisas: dinheiro, sucesso, reconhecimento ou bens materiais. Mas nenhuma dessas coisas é capaz de preencher completamente o coração humano. Salomão entendeu que a verdadeira realização está em viver para Deus. Temer ao Senhor significa colocar Deus acima de todas as coisas e escolher viver de acordo com a sua vontade. Significa amar o que Ele ama e rejeitar aquilo que nos afasta da sua presença. Esse versículo também nos lembra que a vida é passageira. Um dia todas as coisas deste mundo ficarão para trás, mas aquilo que fazemos para Deus terá um valor eterno. Talvez você esteja buscando respostas, direção ou até mesmo um propósito para a sua vida. E a palavra de Deus nos mostra que o propósito mais importante de todos é viver em comunhão com Ele. Quando aprendemos a temer o Senhor e guardar os seus mandamentos, descobrimos que a vida cristã não é um peso, mas um privilégio. É caminhar todos os dias sabendo que pertencemos a um Deus que nos ama e nos sustenta e tem planos perfeitos para nós. No final, o que realmente importa não é o quanto conquistamos neste mundo, mas o quanto permitimos que Deus transformasse o nosso coração. Bom, gente, e se você gostou desse tipo de vídeo, por favor, clique em gostei. Se você entendeu a palavra, comente aqui abaixo, compartilhe com um amigo da sua fé e envie para mais pessoas. Gente, então é isso. Me siga também nas minhas redes sociais, eu vou deixar o meu Instagram. E é isso, gente. Até a próxima.